Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Impactos Econômicos da Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica, orientada pelo professor Dr. Lúcio Flávio da Silva Freitas, e conosco está o seu autor, Lorenzo Rea, que ele é ex-aluno, já está formado, do curso de Ciências Econômicas da USP. E a primeira pergunta que a gente começa a falar é assim: você tem um diferencial dos programas que eu fiz até agora, você é alguém que fez 2 vezes iniciação científica. Conta essa história para a gente. Primeiramente, acho que agradecer aí pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo contar um pouco sobre a minha iniciação, essa última, em geral, dessa trajetória. A minha primeira iniciação científica aconteceu no ano de 2020, eu estava no terceiro semestre da faculdade, e eu, na verdade, tinha ficado muito interessado já, eu acabei entrando no curso de economia, gostei bastante da disciplina, e aí eu estava muito interessado em fazer uma iniciação científica. Aí também 2020 acabou sendo, eu já estava interessado nisso antes de que houvesse a eclosão da pandemia, ainda mais com a pandemia, foi uma oportunidade dentro de casa, de ter alguma coisa, para se comprometer, para fazer, para estudar, pesquisar. Então foi uma experiência muito, muito proveitosa. Minha primeira iniciação científica foi uma revisão da literatura, que verteu sobre os impactos socioeconômicos da geração de energia eólica no Nordeste, porque o Nordeste, na última década, tem recebido uma quantidade muito grande de investimentos de empresas que constroem seus parques eólicos, porque é uma região muito propícia para a geração desse tipo de energia, e isso tinha gerado uma dinâmica socioeconômica particular naquelas localidades, e a intenção objetiva daquele trabalho era avaliar o que tinha acontecido naquelas localidades, porque tinha tido muito impacto econômico bom no curto prazo, porque havia tido uma grande geração de emprego, de renda, só que, por outro lado, depois, no longo prazo, isso desaparecia, ficavam algumas consequências negativas, da mudança do ambiente, inclusive das relações sociais naqueles locais. E aí, a primeira iniciação terminou, e quando terminou a primeira iniciação, já foi uma coisa meio, quase que natural, com o meu orientador, assim, pensar em outra iniciação, e aí também continuamos, sempre com o mesmo orientador. Foi conduzida uma outra pesquisa, nesse caso, uma pesquisa mais quantitativa. A primeira tinha sido uma revisão da literatura, agora, na segunda iniciação, que é essa de que vamos falar, os impactos econômicos da geração de energia a partir dos resíduos sólidos urbanos, de uma usina de recuperação energética aqui no ABC, quais seriam esses impactos, E é uma pesquisa quantitativa que se baseia em uma metodologia econômica chamada matriz insumo-produto, que é uma metodologia que permite quantificar impactos a partir, impacto que teria, por exemplo, um aumento de uma demanda final, nesse caso, a demanda final pela construção dessa usina, que impacto teria no total da geração de produto na economia, nesse caso, na economia regional. Então, nesse caso, a gente foi ver, quantificar a geração de produto na economia regional, os setores mais impactados e também a geração de emprego. Agora, você está dizendo em off para mim que foi uma construção coletiva esse tema, entre você e o seu orientador. O Sim. Lixo, a geração de resíduos sólidos, porque eu tenho que trocar em miúdos aqui, para quem não entende o que é resíduo sólido, lixo, É algo preocupante na região, porque nós temos aqui cidades que são bastante industrializadas, produzem muito, e os locais de depósito disso estão quase numa saturação, Foi por isso daí a questão do tema, para você, que também reforçou a história da escolha do tema, ligado ao meio ambiente, coisas assim? Sim, então, de um lado teve uma continuidade com a questão anterior, porque a gente está sempre falando de alguma forma, seja de economia de energia, de um lado, e de outro lado também de economia sustentável, nesse caso seria economia circular quando a gente pensa em uma usina de recuperação energética, e por outro lado tem sim a questão regional, que é importante, porque a maior parte dos resíduos são enviados para o aterro de Mauá, que já está próximo da sua capacidade máxima. Então, ocorre encontrar uma outra solução. A empresa que gera o aterro de Mauá, ela apresentou um projeto de uma usina de recuperação energética, e é um projeto
muito interessante, que teria um impacto ambiental muito positivo, inclusive ambientalmente, aquilo que nós trazemos nessa pesquisa é que a usina de recuperação energética é a solução de gestão de resíduos ambientalmente mais desejável. Portanto, seria ambientalmente melhor se tivesse essa usina de recuperação energética ao invés do que o aterro sanitário. Por outro lado, além disso, tem um problema de viabilidade econômica, ou seja, se de um lado é a melhor solução do ponto de vista ambiental, ela seria a pior solução do ponto de vista econômico para a empresa. Então, ela precisaria, nesse caso, de algum incentivo público. E, portanto, a nossa iniciação foi exatamente, a pesquisa teve o intento de tentar quantificar qual seria o impacto para praticamente fornecer alguma informação, inclusive, que possa auxiliar o poder público na sua decisão. Se seria oportuno garantir um incentivo ou não. E tudo isso por meio da tal da matriz insumo-produto. Isso. Que é algo que você já tinha aprendido em alguma disciplina, talvez o próprio professor orientador, ou não? Você foi atrás? Olha, a gente não o que acontece? A gente não aprende isso geralmente nos cursos de economia. É uma metodologia um pouco mais assim específica. No caso, o meu orientador, o professor Lúcio, ele é especialista dessa metodologia. Então, geralmente, quando se faz uma iniciação científica com ele, ele tende a utilizar essa metodologia. Que também eu achei super interessante, uma metodologia muito boa, sobretudo para termos de planejamento, de decidir, É uma ferramenta que permite auxiliar muito decisão quando a gente tem que decidir entre a possibilidade de um investimento ou não. Bom, tá vendo? Já foi um ganho a mais que você teve além do curso, Então é um ponto positivo para a iniciação científica aí, Agora, você teve alguma dificuldade, assim, no decorrer da pesquisa? Foi durante o período da pandemia a tua pesquisa? Essa específica ou foi logo depois? Essa não, a primeira foi. Então, mas nessa aqui, sem ser problemas de pandemia, você teve algum tipo de problema com a pesquisa, algo como acesso à informação, questão de tempo, foi suficiente para fazer? Você mudaria alguma coisa nisso? Não, eu acho que sim, foi um tempo suficiente. Claro que sempre surgem desafios, algumas problemáticas que a gente vê, vai indo e a gente tem que corrigir. Eu acho que, em particular, no caso, talvez seja uma questão mais metodológica, de seguir a metodologia de forma, diríamos assim, detalhada, olhar todos os detalhes, Por exemplo, eu me lembro que estava em um certo ponto, eu estava já para concluir, era no caso do quantificar o impacto do emprego, aí eu me dei conta que a gente, na verdade, precisaria atualizar os valores que estavam ali, porque aqueles índices, que a gente chama de geradores de emprego, que eles dizem quanto a partir de R$1 investido se geraria de emprego no total da cadeia. Aqueles índices, na verdade, eles se referiam já a uma data anterior e, portanto, eles eram quantificados conforme o valor de R$1, que já estava inflacionado. Uhum. Então, teve essa questão de atualizar. Então, a gente é mais uma questão de observar detalhadamente, com atenção, o seu trabalho e ver se você fez tudo certo. É uma questão de, portanto, ter bastante foco no momento de avaliar se você não deixou nada ao acaso, Acho que é isso. E antes de começar a pesquisa, a tua hipótese foi comprovada? Na verdade, você achava que chegaria nesse resultado? Ou você era mais otimista, achando que os impactos positivos superariam os negativos? Ou seja, você simplesmente não tinha hipótese? Eu acho que de base era assim, era esperado sim que no curto prazo se tivesse um impacto, que aquela nossa conclusão, no curto prazo o impacto econômico é relevante. Ele geraria, por exemplo, só a quantidade de demanda final, portanto, de investimento direcionado para a construção dessa usina, geraria por si só um aumento, tudo mais constante, geraria por si só um aumento de em torno de 0,4% do PIB da região, que seria um dos maiores aumentos, se não o maior dos últimos 6, 7 anos. Então, isso sim, seria bem relevante, mas era esperado porque quando a gente fala de construir alguma usina energética, envolve uma grande quantidade de investimento. Então, de forma inevitável, haverá um grande número de contratações, haverá um grande número de investimento na região, de compra de máquinas, equipamentos, componentes. Então, isso vai movimentar a dinâmica da economia local. Então, isso era esperado. Agora, por outro lado, sim, era também esperado que no longo prazo, no fundo, toda usina energética no longo prazo é capital intensivo, ou seja, ela funciona basicamente com uma grande quantidade de máquinas e pouca mão de obra. Então, também era esperado que no longo prazo, do ponto de vista econômico, fosse neutro. A grande dificuldade, que é um pouco aquilo que a gente não conhecia, que aquilo que a literatura fala, é a questão da viabilidade econômica, por um lado. A questão dos impactos sociais também
emergiu, né? Por quê? Porque ao construir uma usina de recuperação energética aqui na região, você impactaria negativamente no papel, na função social, né, dos catadores de resíduo, né? Já tem uma precariedade, né, social, e você acabaria, né, praticamente eliminando, né, essa função que eles desempenham. Então, precarizaria ainda mais a condição deste grupo. Então, você tem esses prós e esses contras, né, que vão emergindo e que rendem, na verdade, difícil uma decisão acerca, por parte do poder público, se conceder ou não incentivo. E vocês chegaram assim, o tema é muito legal, né? Eu fiquei bastante bem impressionado com a tua pesquisa. Mas assim, teve algum feedback para o pessoal da região, do poder público, né? Porque você aponta aí que, na verdade, sem colocar o poder público fazer uma parceria, fazer o público-privado, não vai virar, né? Porque não é para dar lucro, na verdade. Isso aí é para você resolver um problema ambiental, social, né? Vocês chegaram a discutir com alguém algum tipo de autoridade da região, dessa área, ou não? Então, a gente não teve um feedback, inclusive também preciso dizer que, né, a gente precisaria, inclusive, ter que fazer isso em breve, né, rever isso, pensar isso como um artigo, né, que tá com uma publicação. Sim. Mas aí talvez poderia ter algum feedback. Eu sei que existia, pelo menos aquilo que o meu editor estava falando, por parte, no caso do governo do estado, a intenção de promover esse tipo de empreendimento energético. Uhum. Então, pelo menos, pelo que se sabe, existia, né, essa intenção de investir, de ter um apoio por parte do poder público, no caso estadual, para esses projetos. Agora, em relação específica a esse projeto aqui de Mauá, aqui da região do ABC, não tenho, pelo menos por um momento, um feedback. Talvez o consórcio, né, se interessasse por isso, né, se bem que o consórcio andou passando por algumas modificações, né, a saída de alguns representantes locais, mas seria um programa que tem que ser discutido regionalmente, né, não tem jeito, né, o próprio São Caetano manda o lixo para onde? Não tem espaço físico, né, Santo André é grande, mas tem uma usina que é o Milênio, então é algo que deveria preocupar todo mundo, né. E como é que foi a apresentação em banca do teu trabalho, né, como é que foi o pessoal da banca gostou, curtiu? Porque é um trabalho, digamos que ele é um nível acima do iniciação científica, né? Você pega aquele teu primeiro, que foi não estou menosprezando, mas uma revisão de literatura é algo, aspas, mais fácil de fazer, né? Fazer uma busca e conversar com os autores, prós e contras, mas o teu, vocês propuseram uma ação, mostraram os impactos negativos e positivos, né? Então, eu acho que vocês estão num nível que me lembra muitas coisas do mestrado, inclusive, né? Eu imagino que a banca deve ter ficado bastante feliz também com o teu trabalho, não? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, também é bastante interessante a gente apresentar dentro dessa pesquisa, tem a apresentação dos multiplicadores por setor. Uhum. Eu acho que isso também é uma coisa muito interessante, além que na verdade não é fundamental para a nossa pesquisa, mas você vê, por exemplo, o impacto que o setor automotivo ainda hoje tem, né? É o setor que mais impacta na cadeia produtiva da região. E sim, a banca gostou do trabalho. É verdade que é um pouquinho, vamos dizer assim, um nível mais acima, né, do que poderia ser uma iniciação científica, que eu já tinha feito uma, né, eu acabei pretendendo, assim, a intenção era exatamente na segunda iniciação científica de fazer um salto, assim, alguma coisa um pouco mais elaborada, sofisticada. Uhum. Eu acho que, assim, o resultado, né, a gente chega, né, talvez, né, poderia ter sido, talvez a resposta, né, fica um pouco meio indefinida, né, porque, de fato, não é uma resposta que a gente, como pesquisador, tem que dar. A gente, na verdade, forneceu uma informação que pode ser utilizada. Sim, instrumentalizou, né? Você deu um instrumento, né? A decisão não cabe a vocês, você simplesmente oferecer um menu. Olha, tá aqui, quiser comer, pode te dar uma dor de barriga ou pode te deixar feliz, né? Eu acho bem útil, né? Porque às vezes a comunidade externa, a USP, conhece, né, o tipo de conhecimento produzido dentro da instituição. Principalmente na área de vocês, né, que é uma área mais dura, né, núcleo duro, o que a economia poderia contribuir? Vocês deram um exemplo muito palpável, né? Discutindo meio ambiente, produção de resíduo, né? Bastante que pode impactar ou não, aí não é a parte, né, que não nos cabe decidir, né? Só de apresentar a realidade regional, né? Agora, para terminar, me parece, né, que pelo que a gente conversou antes, que o bichinho da pesquisa te picou, né? Aliás, 2 vezes a iniciação, e me parece que você seguiu carreira. Você foi fazer mestrado, é isso? É isso, fui fazer mestrado. Eu acho que assim, foi, como eu disse, acho que no começo da nossa conversa, eu acabei praticamente me apaixonando por economia. Aí no momento que me apaixonei por economia, eu quis fazer iniciação, quis continuar a pesquisar, eu pesquisei uma vez, fui pesquisando mais, quis continuar, e aí eu não quis parar, né? Aí eu fiz a minha monografia também, eu utilizei a matriz insumo produtos na monografia,
economia, no caso aí abrangia mais a questão do nível Brasil, das indústrias, e aí tô querendo continuar, agora estou no mestrado de economia na Unicamp, e a pretensão é continuar esse caminho de pesquisa, aprofundar mais claramente o estudo da economia, entrar mais nas questões, aprofundar mais ainda e seguir, portanto, continuando a pesquisar. E eu acho que o objetivo nosso como economista, pelo menos que eu percebo em mim, muitos economistas, é que a gente, na verdade, como economista, a gente tem um comprometimento com o futuro, né, com o desenvolvimento do país, né, o desenvolvimento, claro, econômico, mas também, a partir do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, desenvolvimento socioeconômico. Eu acho que a pesquisa é fundamental para isso, né? Como é que a gente pode melhorar? A pesquisa pode, muitas vezes, muitas pesquisas econômicas, elas têm esse objetivo. Então, elas pesquisam alguma coisa para ver o que a gente pode melhorar. Nesse caso, dessa iniciação, foi uma pesquisa para ver o que tem de bom nisso, né? O que tem de bom nesse projeto. E isso vai, né, o acúmulo, né, de conhecimentos, de pesquisas, de informações que vão se unindo, né, nos economistas, em geral, em toda a comunidade científica, né, é aquilo que depois vai, a um certo ponto, vai gerar alguma resposta, vai gerar algum melhoramento, aquilo que nós esperamos, né, que é a nossa ambição. Você foi mais um tijolo na parede de conhecimento, isso é importante. A gente vai colocando os tijolinhos e construindo alguma coisa. Tem algo que eu não lhe perguntei, que você acha que eu deveria ter perguntado para complementar a nossa pesquisa aqui, nossa entrevista? Eu acho que a única, não assim, algo, eu acho que vale mais precisar só mais uma coisa, assim, que é a questão do incentivo, né? Uma questão que dificulta, talvez, dar um incentivo é que não se sabe exatamente, o poder público, pelo menos, né, gostaria de saber por quanto tempo eu posso dar esse incentivo, né? Que é uma coisa que, evidentemente, o poder público não vai dar um incentivo para sempre. E é uma dificuldade, porque, por exemplo, é claro que, como se espera de toda atividade econômica, que o progresso tecnológico permita chegar a um ponto onde a produção, né, desse tipo de energia, de recuperação energética, ela permita ser viável economicamente. Portanto, que se barateie, né, a produção desse tipo de energia para que também a energia não seja barata para o consumidor. O fato é que é um desafio, né, que não se sabe quando é que a tecnologia vai chegar a esse ponto, vai estar nesse estado que vai permitir de essa energia ser comercializada de forma competitiva no mercado. Então, acontece que é difícil também pelo poder público garantir um incentivo que, por exemplo, vai dar um incentivo por 5 anos. Aí, depois de 5 anos, não tem tecnologia capaz de garantir vamos dizer assim, essa venda no mercado, e a usina para. Ou por 10 anos, ou seja, fica difícil, né? Porque a gente não tem um horizonte para entender, né? Para programar com precisão. Até porque as administrações mudam, né? A gente está discutindo hoje a questão lá da Zona Franca de Manaus, por exemplo, né? Continua, não continua, como é que faz, né? A questão da energia elétrica, durante um tempo nós botamos lá em cima, agora baixou o preço. Então são alguns imponderáveis que a economia não tem como, né? Nem a mão invisível de Adam Smith consegue resolver esse problema. Mas está ótimo, parabéns pelo teu trabalho e sucesso no teu mestrado aí na Unicamp. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.